É isso aí, pessoal, e a gente dá continuidade ao desafio SEI, e agora a gente vai para o bloco de Ciências Humanas. Foi advogado. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mais de 70 anos de sua vida foram dedicados à luta pelos direitos humanos. Foi vítima de segregação racial e ficou preso por 27 anos. Quando saiu da prisão, se tornou o primeiro presidente da África Livre. A ONU nomeou o dia de seu nascimento como o Dia Internacional do Ativismo, incentivando em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Agora a gente chama o Quarteto Fantástico Aquiles, João Ribeiro, professor Márcio Branco e professor Marcelo Tavares. É com vocês! Alô, 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 galera. Pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente está com grande prazer aqui representando a turma de Humanas e a gente resolveu fazer um tudo junto e misturado. Seria separado, história, geografia, cada um com as suas 3, 4, 5 questões, vai ser tudo junto, então, hora vem de um, hora vem de outro e a prova é interdisciplinar, né? Então a gente também vai ser interdisciplinar aqui em cima e vai tentar articular esses conhecimentos, tá? E tem outro ponto também. Na verdade, nós queríamos algo a mais do que simplesmente fazer questões com vocês. Nós queríamos levantar novos pontos, novas interpretações, já apostar alguma coisa para a prova também. Então, claro que nós teremos as questões como referências, mas a gente quer ampliar a nossa discussão para além dessas próprias questões. Eu que falo? O combinado é cada um, João. Posso falar alguma coisa? Funcionando aqui? Verdade é assim, a gente resolveu ser honesto e imaginar que vocês amanhã, quando pegarem as questões, não vão necessariamente olhar e falar assim, isso é história, ou isso é geografia, ou isso é sociologia. Não rola. Tem algumas que até rolam, né? Se for mais meio ambiente, você vai perceber o caráter geográfico. Agora, você pega uma questão de Fordismo e pós-Fordismo, você fala que aquilo ali é o quê? Você pega a questão de... mas não é necessariamente. A geografia tem mais a dimensão locacional. Ela tem a dimensão locacional, então não necessariamente uma questão de Fordismo e pós-Fordismo precisa ser geografia. Se a gente pegar, por exemplo, a relação de trabalho em si, a característica mais repetitiva. Então a gente resolveu brincar com isso com vocês, a gente está aqui com as questões prontas, mas na verdade imaginando... Tomou esporro, né? Então é isso. Fui repreendido. E uma coisa, aí ficou meio assim, a gente nem sabe que questões vão aparecer. A gente mandou as questões, eles vão colocar ali, e aí vai rolar. É isso. Vamos lá, então? Cadê a primeira questão? Boa tarde. Opa. Então, ó, João, passa aí. eu. Vamos seguir. É você que mexe aí? Não, quem é? Próxima questão aí. Ô, Careca, é para mexer a questão? Professor Careca. Marco. A questão, A questão maldito. aqui, meu amigo, estão me boicotando fortemente. É aqui. É aqui. Não é o Careca? Deixa. Foi mal, foi mal. Ué, não é aqui que deveria ir? Cadê a caneta? Enter. Seta para a direita. Caralho. Enter. Opa. Caralho, Peraí, gente. Peraí. Muito inteligente, Primeiro a cara. foto bonita. De primeira. Genius. Você é genius. João, Sou eu? pode apresentar. Olha que coisa curiosa. Olha como é que a gente acertou em misturar. Essa questão, por acaso, foi eu que mandei. Na verdade, eu adaptei uma questão da UERJ com outro trabalho que eu faço. E, ironicamente, o texto que aparece não seria um texto mais referenciado à geografia. Se vocês olharem ali a referência do texto, Karl Marx, Engels, na verdade, isso aqui, a edição é de 98, mas o Manifesto Comunista é de 1848. Então, como é que um professor de geografia mandou um texto de meados do século XIX? Com que cara de pau eu faço isso?
Dá uma olhada no texto e vê que se eu não tivesse dito para você que é de meados do século XIX, se você não reconheceria aí meio que uma aula de globalização. Esquece que eu te falei que é século XIX e que é Marx. Olha o texto e vê se não parece uma aula de globalização, ou seja, na tua cabeça uma coisa muito mais recente. Viaja aqui na maionese comigo, ó. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam... Isso é muito bonito, tá? Não vá pela linha ideológica, eu sei que a questão eleitoral mexeu muito com o país e tal. Esquece aí alguma versão que você tem, mas olha como é que é bacana pensar que um cara, no século XIX, escreveu o seguinte: as velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam sendo destruídas diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. E eu pensei em sublinhar, e o Márcio Branco já fez isso para mim, olha essa parte marcada, que é realmente a parte, eu concordo contigo, a gente não combinou, é sério, não é sacanagem, a gente não combinou, e é a parte que mais me impressiona nesse texto. Em meados do século XIX, o cara vai e escreve o seguinte: ao invés das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem novas demandas que reclamam sua satisfação dos produtos de regiões mais longínquas e de climas os mais diversos. Cara, isso é uma aula de globalização. O cara lá no século XIX falou que você não necessariamente vai produzir para o interno, vai produzir para uma outra área. Aí eu te pergunto, a globalização daquela época é igual a de hoje? Não, mas o desejo do capitalista já era. O que faltava era a tecnologia que permitia que ele concluísse o processo. Eu trabalho com isso num nível um pouco mais alto, e eu até comentei com aqueles que eu brinco com meus alunos que já são graduados, e eu projeto esse texto sem dizer que é do Marx. E como alguns já são formados em economia, não sei o que e tal, que vão fazer um concurso lá, um determinado concurso, eu coloco assim, eu não quero saber quem é o autor do texto, eu quero saber de que época é. E quase todos falam que é da década de 70, 80, falam que é de agora. E, no entanto, o cara escreveu isso antes, não é que ele estava prevendo o futuro. Você já tinha esse desejo, faltavam as condições técnicas. Eu acho interessante também, João, você vai continuar a leitura do texto, mas ao longo do ano nós sempre levantamos pontos que, no final das contas, acreditamos serem pontos contemplados no Enem. E o texto é de 1848, o Manifesto Comunista é de 1848. E 1848 é, na verdade, o momento da Primavera dos Povos. E Primavera dos Povos, na verdade, é um movimento fundamental que primeiro inaugura a noção de primavera. Esse termo que se repete tanto, primavera árabe, alguns falaram de primavera brasileira em 2013, e, na verdade, nós estamos falando de um momento fundacional, de um momento em que, pela primeira vez, o proletariado vai às ruas para demandar questões próprias. O proletariado nas ruas já teria sido visto em 1789, em 1830, mas sempre a reboque do pensamento burguês, sempre a reboque do liberalismo burguês. E em 1848, pela primeira vez, o proletariado está indo às ruas para falar de trabalho, para falar que o Estado tem a obrigação de garantir trabalho a todos, para falar de voto universal. Claro que há a questão nacionalista também, mas pela primeira vez o proletariado ele vai às ruas, ele desabrocha, e aí a metáfora primavera. E é interessante como você pode criar, eu sempre falo com os meus alunos a respeito de eixos temáticos, como você pode criar esse eixo temático da primavera. A Primavera dos Povos de 1848, a Primavera dos Povos de Praga de 1968, quando você tem estudantes lá de Praga, capital da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, criticando o dirigismo soviético, a influência soviética sobre o país. E a Primavera Árabe, quando você tem também povos que vão às ruas para criticar governos autoritários, instalados no poder há mais de 20 anos, para criticar desemprego, concentração da renda, como, na verdade, todos esses movimentos têm por características comuns a ideia de povos indo à rua para falar, às vezes sem ideologia, sem partido, mas para falar de coisas que os atormentam, para falar de libertação, para falar de liberdade de expressão, para falar de questões próprias. Queria só rapidinho... corte rápido falar do que é primavera, né? Já que geografia trabalha com a parte física, né? Muito difícil para a gente, na área tropical, pensar assim, mas que diabo de primavera é essa? Por que essa primavera é tão importante? Claro, né, parceiro? Aqui não neva, né? Aqui não neva, você não tem um inverno muito rigoroso, então, para a gente da faixa intertropical, essa expressão primavera não tem o mesmo peso que tem na maior parte do mundo. Imagina a renovação, né? Temperada, floresta temperada, primavera. É isso aí, né? O nascimento. Queria só colocar que essa conversa sobre o Marx, 1848, ela traz uma politização muito grande da relação capital-trabalho, não por acaso, né? Só para a gente lembrar que é a segunda Revolução Industrial, que estava num processo importantíssimo de expansão,
e que fazia com que esse cenário deixasse de ser inglês, né? A primeira Revolução Industrial, todo mundo sabe, majoritariamente inglesa, tornava aquilo algo mais restrito, torna-se global, torna-se mundial, é europeu, é norte-americano, é japonês, além de países periféricos que, na sequência, vão seguir outras ondas de industrialização, né? Então, também acho importante aí. Se nós falarmos tudo que a gente quer, a gente não sai da primeira. Só vou lembrar Primeira dois questão, pontos exato. fundamentais. Primeiro, o Brasil já nasceu dentro da Divisão Internacional do Trabalho. Então, o Marx não está falando ali uma novidade. Não esqueçam disso. O Brasil nasceu dentro de um projeto econômico global. Ainda que a gente leia global no século XVI como ocidental. E todo mundo aqui, e todo mundo em casa que estudou, tem a obrigação de lembrar que quando Portugal estruturou um projeto agrícola no Brasil, ele pautou esse projeto na cana-de-açúcar devido à visibilidade que o açúcar branco tinha na Europa. E todos os produtos que sucederam à cana, eles estavam ligados umbilicalmente ao mercado europeu. Isso é uma coisa... Então, Marx não está falando necessariamente uma novidade no século XIX. É que o Marx é o Marx. Então, ele consegue projetar coisas que já existiam e que as pessoas não enxergavam, e ele consegue jogar para frente. Por isso que ele está no século XXI. Isso é o primeiro item. O segundo item, que é muito importante, que volta e meia cai, é que você precisa lembrar que no século XIX, exatamente devido a essa globalização maior, devido ao uso da ferrovia, principalmente, e do barco a vapor, os conglomerados, aquela holding, trust, cartel, lembram? Aquilo começa a criar o capital monopolista, o que acelera o desenvolvimento tecnológico, o que acelera a exploração do trabalhador, porque torna as máquinas muito caras e diminui o tamanho da burguesia. Eu falei rápido, mas eu acho que todo mundo lembra disso. São dois pontos que eu queria lembrar. Primeiro, a economia colonial brasileira, ela está umbilicalmente ligada à Europa, então está dentro da Divisão Internacional do Trabalho. Por isso que a América Latina não sofreu os ataques que a África e a Ásia sofreram no século XIX. E o segundo ponto que pode cair para vocês no sábado é que a segunda Revolução Industrial, ela dá saltos tecnológicos, o que torna o uso da máquina mais caro, o que diminui o tamanho da burguesia, estou correto? E quando essa burguesia vai diminuindo em tamanho, ela vai ganhando em força. E aí nasce o capital monopolista, e esse capital monopolista ligado aos bancos, capital financeiro, gera todo o ciclo do capitalismo moderno, contemporâneo, né? Sendo que essa aceleração que o Márcio está colocando está também ligada à vinculação da técnica ao processo de produção, à ciência, melhor colocando, ao processo de produção. A gente fala até de uma nova fase, segundo Milton Santos, que nasceria a partir desses modelos produtivos, como o taylorismo, daqui a pouco vai entrar na conversa, e que vai caracterizar a formação de um novo meio, né? O que era um meio natural anterior à primeira Revolução Industrial e que virou um meio técnico com ela, tornava-se um meio tecnocientífico. Tem uma discussão interessante também do Schumpeter, que fala da destruição criadora, de como uma nova tecnologia impulsionava uma nova onda de crescimento, e na medida em que ciclos de crescimento e crise do capital acontecem, a maior acumulação, e isso vai acentuando a luta de classes, claro, né? A concentração da renda e da riqueza foi se aprofundando aí. Joga a questão ali para a gente, já que a gente tem muita coisa, aí você tem que ser amanhã muito objetivo. Por quê? É muita informação, né, cara? Cada um de nós aqui poderia falar muita coisa e tal. Então, amanhã, não esquece que em algumas questões humanas é fundamental que você perceba que você não está procurando o certo. Você está procurando aquilo que responde à maldita pergunta, parceiro. Essa história de ter 2, 3 certos não quer dizer nada. Uma das certas responde ao que foi perguntado. O que não pode acontecer amanhã é o gabarito é a tal que é errado. Isso não existe. Não existe marcar o errado no Enem e uma errada não pode ser a resposta. Agora, ter mais de uma certa, desculpa, nenhum problema. Aí eles querem a mais certa. Não, eles não querem a mais certa. Eles querem a certa que responde ao que foi perguntado. Então, para provocar vocês, o que eu fiz? Coloquei uma que tudo é certo. Todas. E aí você vai escolher aí o certo que responde ao que eu pedi que você fizesse. A verdade é que a questão ela é minha, pelo texto, mas ela é uma adaptação de uma questão da UERJ, do exame de qualificação, que foi exatamente assim. 4 alternativas corretas, prova de 3, 4 anos atrás. E uma delas responde a pergunta, que é o seguinte. O texto acima, publicado originalmente em 1848, nos mostra que a globalização não é novidade. No entanto, quantos no entanto vocês vão ver amanhã, né? No entanto é humanas. A gente trabalha com no entanto, meu amigo. Eu quero que alguém de exatas faça o prédio que eu vou morar, porque senão o prédio vai cair. Mas na humanas a gente tem muitas dúvidas.
Por isso é que a dialética para a gente é tão importante. Por um lado, tal, por outro lado, tal. Se o cara do prédio fizer assim, ó, por um lado, pum, caiu o prédio. Mas na Humanas, o no entanto é justamente para fazer a quebra de expectativa. Então o texto é antigo, a globalização é antiga. No entanto, agora é contigo. Cabe lembrar que é uma longa lista de fatos inéditos que diferenciam a atual conjuntura de qualquer fase anterior. Então, a globalização é antiga, mas a atual tem características próprias. Pega aí agora. Um dos fatos inéditos que individualiza o atual processo de globalização está corretamente identificado em... Vou ler as 5 e você vai concordar que as 5 são corretas como fatos da globalização. Há um grande fluxo migratório mundial de trabalhadores, há grande circulação de capital, há comércio com as transnacionais atuando no mundo, há exportação de mercadoria e há aumento... Não, a letra E não pode. A letra E não pode, a letra E está fora. Porque, na verdade, você tem, apesar de em 2008, com a crise, ter havido um avanço da ação estatal, de maneira geral, o Estado hoje é menos atuante que antes. Então, tira a letra E ou letra E, quem tiver aí por outros lugares que falam assim. As 4 primeiras estão corretas, mas eu quero aquela que identifica o momento atual. Vou te dar 10 segundos. Volta lá, por favor. Entre A, B, C e D, qual é a do momento atual? Letra C, porque a transnacional, você vê que a prova não é fácil, mas você ficar discutindo a migração tem hoje forte, mas ela foi muito importante no século XIX, com barco a vapor. Capital circulando, e como é que se fazia ferrovia com capital inglês? Então, as 4 primeiras existem, mas a novidade dos últimos 60 anos são empresas com sede num país que atuam, né, em outro. Ficou na boa? Ficou João, legal? Na 5ª série tinha uma professora chamada Dona Hilda, professora de português. Essa mulher existia um erro, não é sacanagem não. E ela me ensinou uma coisa que é muito fundamental. O texto não fala sozinho. O texto precisa ser perguntado para que ele converse com você. Se você pular o texto, ler o enunciado, descobrir o que precisa tirar do texto, quando você for ao texto, você vai ao texto com um instrumento fundamental, que é a pergunta certa. Pula o texto, leia o enunciado, descubra o que você precisa tirar do texto, e aí você vai ao texto. Isso é fundamental. E outra coisa, já que já vim para falar de coisas fundamentais, tenha peito amanhã de não revisar tudo que você fizer. Vai aparecer uma questão difícil? Pula. Sem pudor. Pula. Marca em algum lugar que você pulou a questão 17. E quando você voltar, você vai voltar à questão 17. Ah, mas eu sou insegura. Ah, eu acho que eu sou burro. Ah, gente, você tem que ter consciência de que está preparado para a prova de amanhã. Então, você só vai voltar para a questão que você pular. Por favor. Essa foi, pode ir para a próxima. Próxima questão. Essa foi eu que mandei. Peguei um fragmento do El País para a gente tratar esse tema importantíssimo, né? Acho que vai estar na prova, sobre o leste europeu, né? Isso, enfim, traz uma série de questões importantes. Vamos lá. No leste da Ucrânia, nas regiões sob controle dos insurgentes, estão surgindo traços de conflitos adormecidos, segundo o embaixador da União Europeia na Rússia, Vigaldas Uzakas. Bonito. Na verdade, as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, RPD e RPL, apresentam semelhanças, mas também diferenças substanciais em relação aos territórios problemáticos legados pela União Soviética em 1991, Ossétia do Sul, Abcásia, Alto Karabá e Transnistria, realidades que até hoje não encontraram um encaixe harmônico no mapa pós-soviético reconhecido pela ONU. Segura aí, não bota ainda não a sequência? Só para colocar o que já foi levantado aqui num primeiro momento, né? Que é essa história da Guerra Fria, né? E que teve a União Soviética como uma protagonista num processo de enfraquecimento no final do século XX, né? Década de 80, você lembra dos conceitos da perestroika e da glasnost, né? Do Gorbachev promovendo a abertura econômica, a transparência política no leste europeu e a fragmentação que enfraquece muito a Rússia num primeiro momento na nova ordem mundial, né? Ela entra de cabeça baixa, inclusive, aquele papo de G7, né? Os 7 países que teriam a maior industrialização do mundo e que virava G8 com a Rússia.
não por uma dimensão industrial, né? Não por uma dimensão tecnológica e que seria o elemento fundamental da nova ordem. É porque a Rússia é muito poderosa. Aliás, era tão constrangedora a posição da Rússia nos anos 90, que a gente chama de ocaso geopolítico russo, que quando anunciava a reunião do G8, olha a humilhação, era assim, vão se reunir amanhã em Roma os países do G8, os 7 mais ricos e a Rússia. E assim, tem aquelas 4, as 3 bonitas e a fulana. Tem aqueles 4, os 3 legais e o fulano. Era isso. E tem outra coisa também, João. Quando você tem a queda da cortina de ferro, quando você tem a desarticulação da União Soviética, quando você tem a comunidade dos Estados Independentes, e quando a gente começa a olhar para a Rússia é comandada por Boris Yeltsin. E Boris Yeltsin era caracterizado na comunidade internacional como um grande bêbado, um brincalhão. Você consegue assistir isso facilmente no YouTube, umas cenas constrangedoras dele Não dançando. critica os bêbados, porra. Hã? Não critique os bêbados. É extremamente constrangedor para os russos. E é interessante a gente notar que, diante disso, a importância do Putin para os russos hoje. Como que, na verdade, o Putin ele conseguiu reerguer, de alguma forma, essa ideia de que somos os russos, a ideia de uma posição hegemônica, a ideia de interferência, russo, né? E que, na verdade, eu acredito que o Aquiles vai falar um pouco mais sobre isso, o que explica também a importância da Ucrânia nesse contexto para o Putin. Porque, de alguma forma, a queda da cortina de ferro foi o Ocidente que foi para o Oriente. Foi a OTAN que se aproximou. E aí a Ucrânia ela aparece como uma espécie de último bastião. Eles não podem perder aquilo. E, de certa forma, isso tem muito a ver com a geopolítica que será instaurada no pós-Guerra Fria. Posso falar um ponto rápido? A gente está entrando numa discussão de alto nível porque a gente acredita que o Enem dessa semana vai ser seguindo a linha do anterior, mais conteudista, né, que fique claro a todos. Tem uma questão que é o nascimento da Ucrânia, né? Quem dá a independência à Ucrânia é o Khrushchev, dentro daquele projeto de desestalinização. Então, isso também é um assunto que pode cair, pode vir um texto sobre a Ucrânia e falar do Khrushchev na década de 50. E a Crimeia é um presente. Por causa da questão da Crimeia. A Crimeia é um presente do Khrushchev à Ucrânia pelos danos que a região sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E ele havia nascido na região e ele estava fazendo essa devolução como uma prova do projeto político dele de menor centralização, o que não vai significar para a União Soviética como um todo, para as repúblicas soviéticas, liberdade. Mas isso foi uma estratégia política dele de criar uma ruptura com Stalin. E isso é um ponto importante que pode cair, sim, no sábado. A gente está contextualizando num primeiro momento, ainda não chegamos na questão em si, e eu quero, ainda nessa parte, trazer para a conversa um olhar muito espacial que eu considero fundamental sobre a Rússia. A Rússia é a Eurásia. Se a gente olha o velho continente, a gente tem um conjunto continental que pode ser separado em núcleos geohistóricos, né? Eu posso falar da Europa, eu posso falar da Ásia, eu posso falar do Oriente Médio, eu posso falar da África. Agora, dá para ir andando, né? Entre todos eles. Eu quero dizer que você tem uma grande massa continental ali e que a Rússia é um ponto ou de ligação ou de desarticulação. Porque a Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte e a Rússia faz fronteira com a Letônia. Se você for ver a distância inacreditável que você tem nesse espaço, que vai da Europa até a Ásia, até Montes Urais, você sabe isso, né? Fisicamente, a Rússia é Europa, até Montes Urais, que é a menor parte do território dela, mas é onde tem a maior parte da população. E a gente poderia até se questionar o que é a Rússia, né? Se é mais o território, a população, enfim, mas quero colocar na conversa. A maior parte do território está depois dos Montes Urais. E eu acho importante citar que, se você tiver, enquanto Estado nacional, um projeto de dominação do mundo, a Rússia é uma questão. A Rússia é uma questão porque ela tem o poder ou de se aliar à União Europeia, não há nenhuma tendência de que isso venha a acontecer, muito pelo contrário, estabelecem uma relação de conflito na Europa, em alguns sentidos, mas ela pode, talvez, se aliar, se coopera, como está se aliando à Ásia, né? Posso falar da SCO, da Organização de Cooperação de Xangai, de 1996, é acordo militar entre potências nucleares, e tem China e Rússia. Caramba, você tem a China. Eu não sei quem vai mandar no mundo no futuro, eu sei que a China vai estar junto. E aí eu quero dizer que a Rússia está articulando-se a essa China, e que isso é uma questão numa perspectiva global, né? Tanto militarmente, quanto em bloco geopolítico, BRICS, né? Que nasce em 2001, citado pelo mercado financeiro, que se consolida na crise de 2008 e que teve agora, recentemente, um acordo energético. Rússia e China
por 30 anos, 10% da energia consumida pela China vai vir da Rússia, né? Isso começa em 2018, isso vai até 2048. Galera, vamos chegar na questão para a gente caminhar, de fato, para o que a gente está procurando aqui depois desse contexto inicial. Parou no encaixe harmônico, acho. Pode ir para o próximo aí. Não. Chegou. Donetsk, Lugansk e Crimeia, dentre outros territórios do leste da Ucrânia, apresentam em comum, né? É isso que a gente está procurando aqui. Então, letra A, serem majoritariamente islâmicos vindos de migrações da Ásia Central. Na letra B, usarem o russo como língua principal, compondo parte de sua identidade. Na letra C, posicionarem-se contra o avanço da OTAN pela contraposição dos BRICS. Na letra D, preferirem a adoção do euro substituindo o rublo, moeda russa. E a letra E, terem pertencido à União Soviética, formando o primeiro conjunto de regiões que se... Dá licença, João. Se separaram dela no final da década de 1980. O que parece? Qual é a questão central que favoreceu esse crescimento que a Rússia realizou? Isso começa em 2013, se consolida em 2014, a anexação da Crimeia, e o texto trouxe a informação, né? As autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, ou seja, tem algo continuando a acontecer nessa aproximação de territórios do leste da Ucrânia com a Rússia. Isso é uma questão geopolítica, né? Não só regional, mas global, né? O que parece aqui, pessoal? Qual é a causa central que favorece isso, que eles têm em comum? Galera, grupos islâmicos se fazem presente no entorno da Rússia? Fazem-se, sem dúvida, né? Islamismo que nasce no Oriente Médio por migrações, está muito no norte da África, também na Ásia Central. Sabe aqueles países que têm a terminação estão? Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, isso é a Ásia Central. Você tem ali algo islâmico, mas que não está representando, então, o leste da Ucrânia, né? Tem islamismo no entorno, mas não é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada na letra B, usarem o russo como língua principal, compondo parte de sua identidade. É isso, letra B. Houveram referendos, né, na Crimeia, isso acontece também em Lugansk, isso acontece também em Donetsk, e a enorme maioria da população vota pela anexação da Rússia. A enorme maioria. Então, há um crescimento agora na nova ordem mundial da Rússia sobre o caminho que vai levar a União Europeia. Então, a gente falava aqui na década de 90 de uma Rússia que se enfraquecia, né? E agora tem um fortalecimento no caminho. Seguindo nas alternativas, só para a gente fechar, que a letra C fala que elas se posicionaram contra o avanço da OTAN pela contraposição dos BRICS. O equívoco maior aqui seria a contraposição dos BRICS, né? A letra D, preferirem a adoção do euro, e de fato a União Europeia tem isso como moeda única, substituindo o rublo. Aqui estaria o conflito, né? Você não tem o rublo como uma moeda principal para esses países. E na letra E, terem pertencido à União Soviética, formando o primeiro conjunto de regiões que se separaram dela no final da década de 80, foram os bálticos, né? Letônia, Estônia e Lituânia, os primeiros países que se separaram dessa União Soviética. A E, sem dúvida, é a mais difícil, não é à toa que as pessoas caem nessa letra E. A informação, que as bálticas saíram antes, é uma informação muito da gente, não é muito a realidade da maioria, sem nenhum menosprezo a vocês, é muito específica, é muita informação. Mas vocês podiam ter tido uma manha, que é o seguinte: a União Soviética, pensa nela como um quebra-cabeças de 15 pedaços. Aí ela se separa, aí tem um pedação que é a Rússia, que é mais importante que os outros. Tem um outro pedaço que é a Ucrânia, e desse pedaço que é a Ucrânia, tem uma parte agora que quer ficar com a Rússia. Então não teria sentido dizer que a Ucrânia fez parte da União Soviética, porque não seria uma coisa da Ucrânia inteira, seria aquela parte leste. O grande barato aí é pensar o seguinte: no momento que esse cara fala russo, e a Ucrânia diz assim, eu sou a Ucrânia, você é a Rússia. Eu sou a Ucrânia e fala assim, estou indo para o Ocidente. Mas espera aí, o meu braço direito é muito mais ligado a ele do que ao Ocidente. Eu não quero. Vocês estão vendo que está ficando uma aula, parece até que a gente está com a visão pró-Rússia e pró-Putin, como eu e Tavares passamos por isso, dando aula, inclusive no QG, um comentário de um aluno. Parece que vocês estão com a visão pró-Rússia, e não é. É apenas vocês enxergarem as coisas, às vezes, pelo outro lado. Porque nós somos acostumados muito com uma leitura aqui, que é uma visão ocidental, e que é uma visão, nesse momento, anti-Rússia. Então, na percepção da Rússia, ela não está tomando pedaços da Ucrânia, ela não está tomando a Crimeia.
É a Crimeia que não quer ir na direção do Ocidente, porque eu falo russo. Eu acho que aí é que podia ter alguma manha. E também, João, a questão da defesa. Fica aparecendo a ideia de que garantir esse pedaço aqui é uma defesa contra uma intervenção ou uma onda ocidental cada vez mais ameaçadora e que faria com que a Rússia perdesse a importância geopolítica que ela tem de influência na região. Até porque o Bush não teve nenhuma sensibilidade, né? Porque no momento que acabou o Pacto de Varsóvia, o que ele fez com a OTAN? Ele foi empurrando a OTAN lá na direção da Rússia. Bota a Hungria, bota a República Tcheca, eu sou russo, e estou vindo a OTAN chegando, que legal, agora a Ucrânia vai entrar também, não vai não, não vai não porque eu não vou deixar, entendeu? Então é uma resposta, na visão russa, eles não estão atacando, eles estão se defendendo. Pode ir para a próxima. Próxima. Foi tudo combinado, gente, ensaiado, isso deu um trabalho danado, cara, a gente... tá funcionando, né, o Aquiles é um agora gênio no de ter tido café. essa ideia mesmo, muito bom. Bom, Márcio, vai ler? Não. Na verdade, olha só. Não, mas eu vou falar, eu não vou tudo ler, bem, mas eu vou falar. mas pô. para Tu que vai a gente... ler? Então lê, Só um minuto, Márcio. fica à vontade. Estão brigando, Para que tenhamos tempo, E aí? essa questão ela faz referência óbvia à Revolução Industrial. Dê uma olhada na segunda frase. O cara está caracterizando, na verdade, esse texto é do Dickens, ele está caracterizando uma cidade, Coketown. O texto diz assim: era uma cidade de tijolos vermelhos ou de tijolos que teriam sido vermelhos se o vermelho tivesse resistido à fumaça e às cinzas. Mas como estavam as coisas, era uma cidade de antinatural vermelho e preto, como o rosto pintado de um selvagem. Então, na verdade, ele está caracterizando Coketown, fazendo referência clara à fumaça das fábricas. Mas me chama a atenção também a segunda parte. Lá no final, no segundo parágrafo, você tem assim: a cidade continha várias grandes ruas, todas muito parecidas umas com as outras, e muitas ruas pequenas ainda mais parecidas com as outras, habitadas por pessoas igualmente parecidas umas com as outras, que corriam para dentro e para fora no mesmo horário, com o mesmo som, sobre os mesmos pavimentos, para fazer o mesmo trabalho. Isso vai muito ao encontro do que o Branco falou agora com vocês. E, na verdade, eu recomendo muito a todos vocês essa estratégia de tentar já pensar a respeito do que a questão vai buscar de vocês. Eu vou ter que fazer aqui uma referência ao marxismo, que é, na verdade, uma leitura da história já um pouco démodé, um pouco fora de moda, mas eu gosto muito de pensar assim, como esquemas para o vestibular. Vocês sabem que os historiadores eles resolveram dividir a história da humanidade no que eles chamam de idades. O que seria a Idade Moderna, mais ou menos entre os séculos XV e XVIII, nós falamos que esse contexto é marcado pela hegemonia da atividade comercial, e aí estamos falando do mercantilismo, lá dos estados modernos, e esse mercantilismo ele foi fundamental para o fortalecimento burguês através do comércio. É interessante você notar que durante a Idade Moderna, a burguesia promove um processo de acumulação primitiva de capital em cima do comércio. A produção não está nas mãos burguesas. O que alguns historiadores chamam de produção doméstica, fazendo referência a corporações de ofício. Nós estamos falando, portanto, de uma produção têxtil, de uma produção artesanal, de uma produção fabril, que está nas mãos dos chamados mestres, os mestres de ofício. E esses mestres de ofício, eles eram os proprietários da oficina, portanto, eles eram capital, eles tinham a propriedade da oficina onde o produto era fabricado, e esses mestres trabalhavam também. Então, eles eram, ao mesmo tempo, capital e eram trabalho, os mestres trabalhando ao lado dos seus aprendizes. O século XVIII ele é marcado justamente por essa diferenciação, esse afastamento entre capital e trabalho. Os mestres e aprendizes, eles acabam não sobrevivendo às pressões por parte de uma burguesia enriquecida que agora diz, agora é meu. Eu compro os meios de produção, a fábrica, eu compro os instrumentos de produção, as ferramentas, e a burguesia que antes só se dedicava à questão comercial, agora assume o controle dos meios e instrumentos de produção. E o que eram aprendizes, mestres se tornam operários, se tornam proletários, todos eles fazendo o mesmo ofício, subordinados à mesma engrenagem. Vocês todos já estudaram aquele papo de alienação, porque agora ele é simplesmente uma engrenagem que mexe um pedacinho de todo o processo fabril. E eu acho que esse texto do Dickens fala muito sobre isso, sobre essa ideia de alienação, sobre esse homem cada vez mais destituído do que ele fabrica no final, cada vez mais alienado dos seus, do resultado da produção e funcionando como uma mera engrenagem nas mãos do homem burguês. A gente falou muito sobre Revolução Industrial nessa questão internacional, a segunda Revolução Industrial, falando sobre as questões dos fluxos de capitais, mas o Enem gosta muito de pensar também a respeito dessa questão social da Revolução Industrial, e eu acho que o texto do Dickens fala sobre isso.
Mostra o texto aí, por favor. Eu marquei ali. De novo, a gente não combinou nada. Parece que a gente tinha combinado. Ruas todas parecidas, pessoas igualmente parecidas, olha lá, o mesmo horário, o mesmo som, o mesmo pavimento, o mesmo trabalho. Eu fui trabalhar um tema quando tinha me formado, e esse tema não tinha fontes. E eu fui usar a literatura como fonte. E conheci o Conto das Duas Cidades, e a partir daí eu li muito Dickens. E ele tem uma frase no Senhor de Pickwick que é o seguinte: estava na multidão de Londres, ponto. Pela primeira vez na vida estava só. Essa frase, essa construção, é sacanagem. Ele estava na multidão de Londres, e pela primeira vez na vida ele estava só. Por quê? Porque a Inglaterra, no século XIX, ela está concentrando o capital e, portanto, os conglomerados estão surgindo, as grandes cidades estão surgindo, aquelas pequenas fábricas estão morrendo, correto? Então, o que acontece? Principalmente para quem está em casa e mora em cidade pequena. Quando você vai à padaria e volta, quantos bons dias você deu? 535, porque você conhece todo mundo. Você conhece todo mundo porque o teu microcosmo é menor. Então, a multidão, a grande cidade, ela cria o isolamento. E isso é importante. Por que eu estou frisando isso? Porque isso pode aparecer também com o Brasil. A literatura é uma fonte para a história muito importante. E o Dickens, ele tem N trabalhos importantes, mas como o Machado também tem, quando ele fala no Alienista sobre o positivismo, pode aparecer na prova. Lembra o que é positivismo? Aquela ideologia que norteou o exército na luta pela República, aquela crença impensável na ciência. Então, a literatura pode aparecer amanhã. Então, a dica é, usufrua do texto ao máximo. E não esqueça de uma outra coisa. A prova do Enem é uma prova includente. Então, ela não vai ter pegadinha. Então, se houver o texto está indo em direção à questão. Ele pode não trazer a resposta, mas te nortear, ele vai. O Dickens, para quem não conhece, ele é muito importante para retratar a Inglaterra do século XIX. Tanto as mudanças no campo, quanto o crescimento urbano. Só um comentário, nada a ver com isso, mas só para aproveitar o gancho. Quem curte Zé Cabaleiro aí, tem a música do Zé Cabaleiro chamada Telegrama, que ele fala mais solitário que um paulistano, que um canastrão que é na hora que cai um pano. Essa coisa da solidão da multidão, todos vocês aí, e de repente nessa multidão a gente se sente só. Eu sempre que eu dou aula e falo sobre área rural, área urbana, eu falo assim, eu se puder morro na grande cidade, porque eu adoro o anonimato da grande cidade. Eu entendo que as pessoas queiram fugir, queiram para o interior e tal, mas não é para mim. Até porque eu faço muita besteira, e quem faz besteira é bom ficar no anonimato, né? Então eu adoro o anonimato. A grande cidade, você pode morar em Copacabana durante 50 anos, e ele mora 50 anos, aí se encontra um dia, você mora onde? Copacabana, pô, eu também. E você nunca o viu mais gordo ou mais magro, né? Então, essa coisa da solidão na multidão é legal. Depois procura a música, é bem maneira, chama Telegrama do Zé Cabaleiro. Questão de sociologia, de revolução industrial, pode também cair aquela questão do trabalho feminino e infantil. Se cair essa questão no século XVII, aquela resposta fácil do aumento da exploração, né? Menos fácil, é uma sociedade machista, correto? Como é uma sociedade machista e a mulher não é homem e a criança ainda não é homem, é essa justificativa ideológica para a exploração. Tem um ponto obscuro no caderno de vocês que, se cair, complicaria, é o seguinte: no século XIX, a mulher e a criança deixam a fábrica. Em sociologia, isso é importante. Não vai haver o conglomerado? O conglomerado não vai gerar imperialismo? O imperialismo não vai aumentar o lucro do capital? No século XIX, os especialistas do social, psicólogos, assistentes sociais, etc., eles vão começar a veicular a ideia de que era necessário preparar o futuro. E aí, a mulher deixa de ser mulher e se torna a mãe, e a criança deixa de ser um operário a ser explorado e passa a ser a mão de obra do futuro. Então, no século XIX, o trabalho feminino e o trabalho infantil, principalmente na segunda metade, são desacreditados, porque é um projeto de construção do futuro. Vou provar para vocês que vocês já sabiam disso. Lembra que quando nós estudamos Primeira Guerra, no nosso caderno está, a mulher volta ao mercado de trabalho? E você lembra que na primeira Revolução Industrial ela estava no mercado de trabalho? Qual é o hiato no qual ela sai? É o imperialismo do século XIX. A burguesia acumula o suficiente
para esquecer o presente e pensar no futuro. Entenderam essa frase? Esquecer o presente e pensar no futuro? Eu podia ganhar mais explorando a mulher e a criança. Só que se eu explorar muito a mulher e a criança hoje, a mão de obra falta no futuro. É o que acontece no Brasil com a escola pública ridícula que nós temos. A escola pública que nós temos, que dificulta a formação do trabalho, dificulta a formação da mão de obra, dificulta o crescimento de médio e longo prazos do Brasil. Só para completar a análise do Branco, sem dúvida que isso é uma premissa dos interesses por parte dessa burguesia que começa a planejar as suas estratégias. Mas é interessante você pensar que, concomitantemente a isso, você tem o desenvolvimento do movimento operário. E esse movimento operário levanta essas bandeiras também, questões envolvendo o trabalho feminino, questões envolvendo o voto universal. Lembra que o século XIX é o momento do ludismo, do movimento da quebra das máquinas, e é o movimento cartista também. E o movimento cartista está levantando a bandeira do voto universal, o que mostra o amadurecimento desse movimento operário no contexto do século XIX. Eu achei interessante o que o Branco levantou para que a gente pense que, na verdade, existem duas vias de análise. E aí, mais uma vez, ao encontro do que o João falou. Durante muito tempo, o movimento operário ele foi credenciado como responsável na luta em favor do fim do trabalho feminino e trabalho infantil, quando, na verdade, isso pode ser visto também como um projeto da própria burguesia pensando estratégias futuras. O impacto de tecnologia, isso aí vai ter amanhã, mas não vai ter uma, não. Vai ter mais de uma. Impacto da tecnologia na sociedade. Impacto da tecnologia na sociedade. A questão de home office do ano passado, a questão do trabalhador investindo mais em qualificação, não tem jeito, vai aparecer. A grande questão a questão pode ter um viés mais histórico, ou vamos chamar de mais geográfico pela atualidade. Mas não esqueça, quando aqui ele citou o Milton Santos fala de tecnologia, olha só, tem vocês tantos aqui, e quantos estarão lá do outro lado? Do outro lado eu estou olhando para a câmera e, sei lá, eu estou lá na casa do cara. Isso, na verdade, para o Milton Santos, isso não faz o mundo novo. Isso permite, isso é uma técnica, isso é uma ferramenta. O que faz o mundo é o uso da técnica. E uso é política. Cuidado que a política não vai ser mal vista amanhã. Você pode ver mal o político, se você quiser. E não a política. A política será elogiada, porque a política envolve a decisão coletiva sobre coisas. Para que vai servir o avião, para que vai servir o enriquecimento do urânio, para que vai servir a tecnologia. É né? isso. Marcelo falou em movimentos sociais do 19. Ludismo, cartismo, anarquismo, marxismo, esses são os 4 típicos, mas tem aquele movimento social da igreja, né, que pregava a caridade em substituição à luta de classes. E a social-democracia, que vai crescer no final do 19 nos países mais desenvolvidos. Isso que pode aparecer amanhã naquela questão de sociologia. Ludismo, cartismo, anarquismo, marxismo e o movimento social da Igreja Católica. Esse movimento social da Igreja Católica, todos vocês já viram isso, aquelas discussões envolvendo a tentativa da Igreja Católica de se manifestar em relação à questão proletária, rejeitando a proposta revolucionária. A caridade e a cooperação como estratégias de emancipação da pobreza. Esse ponto é fundamentalmente ligado a Rerum Novarum. Mas existe um segundo ponto, só para fechar, enquanto a gente marca aqui as opções. Não esqueçam da social-democracia, isso que o Márcio levantou é fundamental. A social-democracia ela se torna a principal força da esquerda no final do século XIX e início do século XX. Bom, então vamos lá, para acelerar isso. O texto acima retrata o impacto da Revolução Industrial sobre a vida de uma cidade da Inglaterra. O relato permite constatar que o autor do texto buscou caracterizar Coketown sob a seguinte perspectiva. Me parece que euforia está descartada de início, logo depois ele apresenta tristeza. Me parece também que a ideia de tristeza e de melancolia ela não se dá porque são homens que ficam reproduzindo simplesmente o trabalho. Poluição, eu cortaria na medida em que a poluição ela não é notada como efeito direto da Revolução Industrial. A resposta certa é a letra D de dado. A ideia de rotinização, inclusive o ponto que nós sublinhamos. A ideia da vida comum sendo guiada pelo ritmo do trabalho das fábricas. Não esqueçam que o teu relógio biológico esse ano está diferente do que ele era no passado. Porque ele se readequou às necessidades do vestibular, espero eu. Isso quer dizer que você dormiu menos, você foi ao banheiro na determinada hora, você almoçava naquela determinada hora. Muito do que você acha natural é social. E a prova é aquela Revolução Industrial, porque ela vai homogeneizar.
Só tem um detalhe, amanhã pode aparecer na prova um texto de Revolução Industrial e a resposta ser melancolia. Porque nós, os operários ingleses, olhamos para o passado do artesanato e olhamos para ele de forma lúdica, ou seja, os artesãos eram livres, os artesãos sofriam menos pressão da burguesia. Então, pode aparecer sábado a resposta melancolia. É, claro que isso vai ser desenvolvido quando o operário começar a ter consciência de classe, que não é uma coisa imediata. Exato. Quando ele começar a desenvolver consciência de classe, aí sim ele consegue olhar para o passado e perceber a possibilidade de algum tipo de orientação ou de movimento social que pudesse, de alguma forma, buscar a reprodução do que existia. E aí, obviamente, o texto não será esse, né? Por isso que a gente abandona a ideia de habilidade, mas a gente não pode abandonar. A gente, todos nós damos aula há algum tempo, alguns mais, né? O Márcio Branco já dá aula há bastante tempo, foi meu professor, inclusive, isso lá no século, brincadeira, mas e a gente gosta muito da aula de conteúdo. Você vê que aqui, se essa aula tivesse na boa, 3, 4 horas a gente iria aqui falando. Só que a prova do Enem tem isso e tem habilidade. E quem tem que ter habilidade, má notícia, é você. Então, se fosse para cair na melancolia, troca o texto. E aí você teria que ter habilidade de ver que naquele texto a resposta seria outra. É isso. O que tem mais aí? Vê aí. Próximo. Minha? O que é meu? A construção do espaço é obra da sociedade em sua marcha. Sempre texto, né? Parece que a gente tem uma máquina de fazer questão. Que é igual o Enem. Você vê, não tem nenhuma que é uma linha, e aí, o que é isso, meu irmão? E aí, o que é? O que não é? É sempre texto, por isso que eu falo da questão da habilidade. Parece que tem uma maquininha de fazer questão. Textos maiores ou menores, e aí o cara joga ali uma parada e te pede o que aquele texto está falando. Detalhe, sem ler o texto. Megalópole, segregação espacial, conurbação, cidade global, região metropolitana. Vai lá. A aula de geografia fala de qual das 5? Todas. Todas. As 5 coisas existem. Agora, cabe a você ter a habilidade de olhar para o texto e retirar do texto o que ele fala diretamente. Está associado mais diretamente ao quê? Se eu quisesse um gabarito megalópole, provavelmente viria um texto falando das metrópoles com grande fluxo entre elas. Sei lá, de Boston até Washington, passando por Nova York, Filadélfia... Se eu quisesse segregação espacial, provavelmente eu vou ter a desigualdade social aplicada ao espaço. Bairros ricos e pobres. Se eu quiser conurbação, as cidades vão ter que estar o quê? Unidas. Se eu quiser cidade global, uma cidade como Nova York comandando a rede de cidades do planeta. E se eu quiser região metropolitana, uma metrópole que transborda para os vizinhos. Então, vocês podem ser moradores de Copacabana, Tijuca, Madureira, ou de Duque de Caxias ou Niterói. O fato de haver um prefeito em Niterói ou Duque de Caxias, para o dia a dia da cidade não quer dizer nada, porque você acaba tendo o quê? Uma conexão. Por isso que a prova do Enem é uma prova interessante, porque você olha e fala assim, tem várias certas, e daí? Cabe a você ir no texto e ver diretamente o que ele está falando. E vocês vão tirar onda agora vendo. Vocês vão fazer a gente ser muito feliz agora ao perceber o seguinte, eu leio e você me diz a letra. A construção do espaço é obra da sociedade em sua marcha histórica ininterrupta, mas não basta dizer que o espaço é o resultado da acumulação do trabalho na sociedade global. Pode-se dizer isso, pode ser isso e ainda assim trabalhar com uma noção abstrata de sociedade, onde não se leva em consideração o fato de que os homens se dividem em classes. Já estou começando a gostar mais de uma. Volta. A sociedade se transforma em espaço através de sua distribuição sob as formas geográficas. E isso ela faz em benefício de alguns em detrimento de outros. Acho que eu não preciso nem mais continuar. Acho que já foi. Ela também o faz para separar homens entre si, atribuindo-lhes um pedaço de espaço segundo o valor comercial. Qual é a letra, galera? B de bola, segregação espacial, parabéns para vocês. É isso aí. A prova é muito boa, tá? Eu sou entusiasta do Enem, o Enem toma pau de todo mundo, e vocês podem reclamar da dificuldade de acesso à universidade, vocês podem reclamar do número de questões, mas o fato das questões trabalharem o conceito e a interpretação é um grande avanço, cara. Infelizmente, você foi meio que bucha nessa história. Quem vai se dar bem é o moleque que está lá na 5ª série, 4ª série, ele que se deu bem. Porque ele vai pegar uma educação que vai ter que se adaptar a essa realidade que é melhor. Infelizmente, para você, você teve um tipo de aula que não necessariamente era para essa realidade. Mas a prova é boa. Vai lá. Volta para a questão aí, por favor. Marquei de vermelho e ficou feio, foi mal. Vou marcar de amarelo. Não dá nem para ler. A sociedade, no nosso treinamento,
A sociedade se transforma em espaço através de sua distribuição sobre a forma geográfica. E isto se faz em benefício de alguns em detrimento da maioria. Tem aquela questão da reforma urbana do Rio de Janeiro, no início do século XX. Lembra do Rodrigues Alves, Pereira Passos, que é aquele projeto político republicano? Isso pode aparecer na prova, sim, e pode aparecer de formas distintas. Pode aparecer como uma cidade partida. Tanto vocês que estão aqui conosco no Rio de Janeiro, quanto quem está em casa, tem exemplos de cidades partidas no Brasil. Isso significa o quê? Um espaço geográfico privilegiado, onde provavelmente o poder de polícia funciona e respeita o cidadão, e outros espaços sociais onde a polícia não aparece, por exemplo, e quando ela aparece para desrespeitar a priori o cidadão. Por que eu estou frisando esse ponto? Não só porque pode cair na prova de história a questão do Pereira Passos, do Rodrigues Alves, como você pode pensar politicamente a tua redação. O último parágrafo, aquele da intervenção, aonde você propuser a tua solução, você tem que pensar numa solução para a maioria. A solução para a maioria é sempre mais vendável, é sempre mais crível, é aquela que, no médio e longo prazos, funciona. Está acabando o tempo. Falaram aí, tem 10 minutos. Qual é a próxima questão? Não sei. Era do... Abre aí a questão, por favor. Essa é sua? Essa é sua? Aí, essa aí. Essa é de quem? Fidel Castro. Ih, pode cair uma opção de coisa. Falar rápido. O Fidel Castro, ele faz uma revolução em Cuba. É uma revolução maoísta. É uma revolução pautada na doutrina do Mao Tse-tung. O que é isso? Caindo uma revolução no sábado, ela, se não for a Revolução Russa de 17, ela tem cunho maoísta. Estou te garantindo isso. Por quê? Porque a Revolução Maoísta, ela é periferia-centro. Ela parte do pressuposto da população rural. Ela usa guerra de guerrilha. A guerra de guerrilhas são guerras rápidas, correto? De confrontos curtos. O que favorece ou prejudica o uso do grande armamento? Dificulta. Então, os revolucionários aprenderam com Mao Tse-tung que, para destituir o Estado, é melhor não enfrentá-lo de forma frontal. Bato e fujo, bato, fujo, bato, fujo. Ô, Márcio, desculpa te interromper, só para não perder o gancho. Essa questão envolvendo a teoria maoísta, ela vai desenvolver, isso vai ser uma espécie de cartilha revolucionária na América Latina, que foi chamado de teoria foquista. Que, na verdade, essa teoria foquista, essa teoria de guerrilha que o Márcio anunciou, na verdade, o Mao Tse-tung desenvolveu na prática, foi, na verdade, o aprendizado empírico, quando, durante a Guerra Civil Chinesa, lá no contexto da década de 20, os comunistas foram obrigados a fugir para o interior da China, vocês já lembram disso, entrando em choque com o exército do Kuomintang, que era comandado pelo Chiang Kai-shek. Então, na verdade, houve esse aprendizado empírico da guerra de guerrilha, dessa teoria foquista, e quando isso chega à América Latina, isso vai se tornar uma espécie de cartilha revolucionária. Tanto é que nas imagens que apareceram, essas imagens fazem referência ainda ao momento em que o Fidel Castro está lá na cadeia de montanhas de Sierra Maestra, escondido do governo de Fulgêncio Batista, promovendo lá a doutrinação revolucionária para que ele pudesse atacar o governo central. Então é importante essa referência que o Márcio levantou sobre a teoria foquista. E outra, eu costumo falar com vocês a respeito de uma estratégia que me parece muito boa para que você seja trabalhada nesse momento final, pelo menos no nosso raciocínio, que é a estratégia dos 3 Cs. Você botar a cronologia, você colocar o contexto e uma comparação. Então, esses 3 Cs, eles ajudam no momento em que você lembra dessa teoria foquista e outros exemplos de foquismo na própria América Latina. Questões envolvendo a Farc estão relacionadas ao foquismo, questões relacionadas à Revolução na Nicarágua, em 1979, dos sandinistas, também relacionadas ao foquismo. Então, todas essas estratégias elas podem ser comparadas dentro desse ponto. Tá, a prova de história ela é majoritariamente de Brasil. E o movimento de guerrilha no Brasil não começou no AI-5. Pelo amor de Deus. Ele acontece ainda no governo João Goulart. A Política Operária, a POLOP, é um grupo de guerrilha que foi fundado no início da década de 1960.
Então, guerrilha sempre houve. 1. 2, que é detalhe, mas você pode esquecer. O Partido Comunista Brasileiro, ele não entrou na guerrilha. Foi aí que nasceu o PCdoB. E o PCdoB foi inspirado no projeto maoísta de poder. Tanto que ele vai fazer a guerrilha do Araguaia, lá no extremo norte do país. Outra questão, mas aí mais fácil, é o AI-5, ele fomenta a formação de guerrilhas? Sim. Por quê? Porque ele tira o espaço de diálogo da oposição com o governo. E aí o número de guerrilheiros aumenta. Detalhe, galera, o número de guerrilheiros aumenta porque o desencanto do diálogo com os ditadores aumenta. Então, nós estudantes, nós operários, nós intelectuais, vamos para a guerrilha. A guerrilha não nasce na ditadura militar, ela é anterior a ela, mas é verdade que ela cresce dentro do projeto do AI-5. Tá? O AI-5 que vai de dezembro de 68 a janeiro de 79. Só para fechar esse ponto, na verdade, até pelo aniversário redondo do golpe de 64, o que o Márcio está levantando, e você não pode esquecer, é que, de início, a ideia que se tinha é que a intervenção militar seria uma intervenção cirúrgica. Então, esse desencanto que o Márcio levantou a respeito da ditadura, esse desencanto ele começa a aparecer a partir de 65, quando você começa a ter atos institucionais, o AI-2 e o AI-3, que deixam claro que não se trata de uma intervenção cirúrgica, mas de um projeto de governo. Quando você tem a suspensão da eleição direta para presidente, quando você tem a suspensão do pluripartidarismo com a instauração do bipartidarismo e a suspensão das eleições diretas para governador com a AI-3. Então, é nesse momento que você tem, como o Márcio levantou, essa ideia do desenvolvimento, do desencanto e também da guerrilha. Pode seguir. Mostra a questão aí, por favor. Bom, então ele pede para que você analise a imagem. A imagem. E o que chama a atenção é o seguinte, dá uma olhada na primeira imagem, você percebe o Fidel Castro ao lado de 2 revolucionários que estariam com ele promovendo a estratégia foquista. E você percebe na segunda imagem, que na verdade é a reprodução clara da primeira, que o terceiro, aquele do meio, ele desaparece. Isso é muito comum e próprio de governos ditatoriais. Na verdade, o governo ditatorial ele tem o poder de determinar qual é a história a ser visualizada, qual é a história a ser estudada. Governos ditatoriais tendem a promover expurgos. Expurgo é quando você elimina fisicamente qualquer oposição ao grande líder. E isso aconteceu, por exemplo, no stalinismo. Existe uma outra foto famosa, que eu não me lembro de ter aparecido no Enem, em que o Lenin está discursando, tendo ao lado Stalin e Trotsky. E aparece uma segunda imagem, que é, na verdade, a reprodução da primeira, em que Lenin continua falando, Stalin do lado, e o Trotsky desaparece, na verdade, dentro da estratégia de expurgo que o stalinismo adotou. Então, inventaram isso o Photoshop, né? Inventaram o Photoshop socialista. Isso aí, é o Photoshop político. Isso aí. Bom, vai lá, Márcio. Não, vai você. Pode. Bom, Eu quero falar uma parada. aí o texto diz, as imagens apresentadas mostram guerrilheiros na Rádio Rebelde que funcionava em Sierra Maestra, lá a estratégia foquista, durante a Revolução Cubana. A segunda imagem foi alterada com o exílio de Carlos Frank, justamente aquele que aparece na primeira foto e não na segunda. E aí o cara diz, essa alteração pretendia. A resposta certa, que na verdade tem a ver com aquilo que a gente discutiu, a fabricação da imagem revolucionária, seria a letra E, fabricar a memória da luta revolucionária ao selecionar os personagens que a integram. Temos tempo para mais Eu um? queria falar um ponto, Tem não. um ponto importante. Não, Não temos? Não temos. Não temos o quê, cacete? não tem tempo. Primeiro, o que a gente não tem? Eu posso falar? Ah, não temos tempo, mas isso aqui é rápido. É verdade que a ditadura, ela manipula as informações e cria realidades? Óbvio. É verdade também que no mundo capitalista liberal a produção da verdade é construída? Óbvio. A prova tem sociologia, a prova tem filosofia e a prova tem uma redação. O raciocínio brilhante, né? O grande capital, ele tem um poder colossal. Então, quando eu publico algo na primeira página do jornal e quando eu publico algo na enésima página no jornal, eu estou selecionando o que vai ser lido. Eu vou selecionar o que vai ser discutido. E aí pode aparecer no século XIX, a construção da massa. Quando que é possível criar o consumo de massa? Quando é possível criar a ideia de nação? Quando muita gente sabe ler, concordam? Quando muita gente sabe ler e quando as pessoas circulam mais. A ferrovia e a escrita
foram fundamentais no processo de construção da massa. E, a partir do processo de construção da massa, há, sim, a construção da verdade. Os veículos de comunicação de massa, democráticos ou não, eles constroem verdade. O que o mundo islâmico fez para concorrer com a CNN? Não combinei com ele. O que o mundo islâmico fez para concorrer com a CNN? Não, fala aí, pô. Al Jazeera. Al Jazeera é um canal do Catar, né? E que mostra a visão islâmica do processo. Por quê? Porque lá na Guerra do Golfo I, não faz pergunta assim sem combinar não, hein? Tá maluco, pô? É mesmo. Porra, tá maluco? Lá na Guerra do Golfo... Pô, eu tô aqui relaxado, pensando... Na Guerra do Golfo I, em 90, um cara sozinho cobriu a guerra, que era o tal do Peter Arnett, da CNN, que voava nos aviões da Força Aérea Americana, ia nos caminhões do Exército Americano, e, obviamente, que a visão dele era a visão americana da guerra. E aí o que você tem depois é um canal islâmico, mostrando o outro lado. A brincadeira é sempre... O Enem, às vezes, coloca duas frases contraditórias. A opinião A e a opinião B, que dizem exatamente... Pega qualquer coisa polêmica. Movimento sem terra, questão de conflito agrário como um todo, visão do patrão e do empregado, bota a opinião dos dois e o gabarito é o mais geral possível. Né? Pode continuar? Pode continuar, Marcelinho. Não, pode acabar. Acabou? Caralho, Acabou. pode acabar. Então acabou. Só para fechar, é uma É pena. acabar, Peraí, para acabar. A gente falou sobre a construção da verdade e esse é um ponto muito interessante. É uma pena que a gente não tenha tempo para explorar isso. Marquinho colocou a camisa preta para ficar menos gordo. Vem aqui, Marquinho, de camisa. Marquinho. Ele Porra, eu botou tô camisa falando. preta para ficar menos gordo. Vem aqui, Marquinho. Ficou bom, vem aqui. Vem. Posso terminar? É bonita aquela ali. Eu não tenho essa. Vem aqui, Marquinho. Pera aí, Marquinhos. Marquinhos. Não vem não vem não. Vem. Tá, rápido então pra gente fechar. Márcio, pra fechar, dá licença. Concordo, esse ponto é fundamental. A discussão toda, que na verdade foi a origem aqui do nosso rápido bate-papo, é que em cenários liberais, em cenários democráticos, há a possibilidade de questionamento. Não quero mais falar porra nenhuma. Não, vamos tirar uma selfie aqui. Vamos tirar aqui uma Tá, peraí, pra terminar. Não esquece Muro de Berlim. recordação. Não esquece. A gente ia ter tempo para falar sobre uma questão do movimento das diretas, mas não vai dar tempo. Então, Muro de Berlim direto. Caralho, como é que... Não sei. É o que vamos falar de quê? Pera aí que o Tavares está falando sério. Então É o tira quê? aí. Deixa pra lá, vamos tirar o selfie, chega. Calma aí, a gente vai tirar um Vai selfie. tirar um selfie aqui. Minha máquina... Oi. O que é? Aconteceu alguma coisa. Tá tirando foto nossa ali. Dá Não, selfie eu pra queria... todo mundo. Não, mas... Eu queria tirar daqui... com Assim, vocês pô, dando fica tchau. todo mundo aqui, vem cá, vamos lá. Aqui, tira aqui, vai. Só um segundo, gente. Ih, cara, tá tudo ao contrário, que porra é essa? Ih, aconteceu alguma coisa aqui, gente, que eu não sei o que é. Agora foi, vai. No 3 aí, vai, X, ponto, acabou. Tchau, Beijo, abraço, boa prova no felicidades. sábado. Boa Tchau, prova no pessoal. domingo. Beijo. Obrigado. Valeu. Estudem. Beijo grande. Saiu não? Não esquecem. Obrigado, hein? Muro de Berlim e direta já. Não, mas direto já eles iam acertar. O que é? Tá. Acabou a aula. Marcelinho, Tá bom. vamos. Acabou. Tchau. Beijos, obrigado, gente. Tu bota a camisa preta.